Segue uma grande expectativa para qual vai ser a direção que o Bitcoin vai tomar. Será que o Bitcoin rompe topo histórico ainda esse ano e vem buscar ainda novas máximas? Ou a gente vai ver daqui para frente só mais correção e ladeira abaixo? Então, vamos olhar algumas notícias muito importantes que eu separei aqui, tanto para o criptomercado quanto para a macroeconomia, que podem impactar e vão impactar diretamente no criptomercado, no Bitcoin. A gente tem que estar atento também a essa macroeconomia. Vou estar atualizando vocês aqui diretamente, sempre nesse canal. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Genaro Ramos, investidor há mais de 4 anos dentro do mercado cripto, desenvolvedor, criador de um indicador que a gente vai fazer as análises nesse vídeo, inclusive com essa ferramenta que eu desenvolvi, ferramenta única, exclusiva, não estou falando de bot nenhum, não, galera, quem não conhece. As Limas é um indicador, tem um padrão único. Então, se você quer ver uma análise extremamente exclusiva, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe seu joinha também, que vai ajudar bastante. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos pra cima, galera. Vamos iniciar aqui com a primeira notícia, que Bitcoin hoje, 27/3/2025, cai e meme coins lideram as perdas do dia. Obviamente, a gente está vendo aí a dominância subindo muito, né? Então, a dominância seguindo alta ali no 61%, acima dos 61%. Qualquer correçãozinha que o Bitcoin venha fazer, as altcoins tendem a sofrer bastante, algumas mais do que outras, né? Isso é bem comum, bem normal. Então, apesar de anúncios importantes, o preço do Bitcoin hoje caiu mais uma vez e teve uma perda de 0,7% de acordo com a CoinGecko. O preço da criptomoeda abriu na quinta-feira nos 87.303. Mesmo com essa perda, a valorização do Bitcoin ainda é positiva na semana, com ganhos de 1,9%. A gente sabe que para o criptomercado, uma variação dessa aí de 1,9% é um mercado parado, né? Um mercado que tem uma volatilidade muito grande. Tive uma variação de 1,9%, sabe que realmente não teve uma grande variação de preço, uma grande mudança aí, né? Isso é positivo porque o Bitcoin segue acima da faixa de 86 mil dólares, que é a principal resistência rompida na semana. Então, a expectativa é, né, que se mantenha acima dos 86 mil dólares. A gente vai olhar no gráfico se, né, pelas lemas e pela análise que a gente tem, se realmente é uma zona que é muito importante. Então, lembra desse valor aí, 86.600. A gente vai olhar ali no gráfico já se é uma zona que é bem importante ou não. Vamos trazer aqui também algumas sobre as altcoins, né? No topo 10, a Tron subiu 1,8%, praticamente nada, e teve a única valorização relevante. A Solana caiu 4,5%, o Ethereum teve uma perda de 1,9%, mas ainda se manteve acima dos 2 mil dólares. O Ethereum está aí também se rastejando, né? Abaixo das expectativas da maioria dos investidores e, né, dos analistas de fundamento, que tem uma grande expectativa em cima do Ethereum, mas ainda nesse momento, nesse ciclo, nessa movimentação que a gente viu, o Bitcoin deixou muito a desejar, vem deixando bastante a desejar, na verdade, o Ethereum. A Solana, que teve sim um destaque muito maior, que é ali sua concorrente direta, né? Então vamos aí para as próximas notícias. Vamos lá, vou aumentar essa tela aqui, ver se vai. O Bitcoin, galera, se você vê alguma escrita aqui diferente, um pouco é que são notícias dos Estados Unidos, eu coloquei só para traduzir aqui, para facilitar para a gente. O Bitcoin chegará a 100k novamente. A última previsão do preço do Bitcoin para 2025 diz que sim. Olha aí, será que o Bitcoin volta ali para casa dos 100 mil dólares ainda esse ano? E mais, né? Olha aqui, o preço do Bitcoin pode recuperar os 100 mil dólares em 2025, impulsionado pela recuperação do mercado e uma previsão para o play market limitando o Bitcoin a 138 mil dólares. Será que o Bitcoin chega ainda esse ano nos 138 mil dólares? Seria bem legal, hein, galera? Eu acredito que tem que acontecer circunstâncias na macroeconomia favoráveis para esse caminho aí se desenrolar, para isso vir acontecer. É claro que é totalmente possível, não é uma coisa tão distante. A gente sabe que o Bitcoin tem força e tem potencial, tem valor para poder, atributos para poder fazer ele chegar nesse patamar de preço. Eu acredito muito que vai um dia, inclusive, ultrapassar esses patamares aí. É só questão de tempo. Mas, porém, entretanto, todavia,
a gente tem que ter cuidado, pois a circunstância que a gente está no mundo agora, volta a falar, são circunstâncias delicadas, um momento delicado no mundo. Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e está tomando medidas bem impactantes, né, digamos assim, medidas radicais que estão tendo um impacto muito grande, tanto na Europa quanto no Oriente ali, né? Então, realmente, os mercados, o mundo está vivendo um momento de desglobalização, um momento bem intenso. Vamos ver como vai desenrolando os próximos capítulos para a gente ver se vai surgindo capítulos que favoreçam a esse caminho aí, a chegada dos 138 mil dólares ainda esse ano. Eu quero que você deixe seu comentário aqui se você acredita que o Bitcoin pode chegar assim nos 138 mil esse ano ainda, você acredita que vai chegar ou não vai chegar? Vai ter bem mais correção? Ou vem alta aí para frente? O que é que você acredita que precisa acontecer também para isso? Né? Que notícia seria a notícia pivô para chegar a esse ponto aí, atingir os 138 mil dólares? Né? Bem interessante essa pergunta. Baleias adquirem 11 bilhões em Bitcoin em 2 semanas. É bull run. Continua. Chama as baleias. As baleias estão retadas. E aí, sinal de fundo. Muita gente pega uma notícia dessa aqui e vai te dizer: olha aí, 11 bilhões, dinheiro infinito, dinheiro do mundo todo. Ela é fundo absoluto, agora é fundo global. Né? Não sei se eu confirmaria tanto. Né? 11 bilhões realmente é muito dinheiro, obviamente. Mas não sei se é o caixa todo delas, né? Não sei se é tudo que elas têm, não. Eu acho que tem mais grana aí por detrás. Eu acho que elas podem sim estar começando a comprar, elas vão comprar nas correções, mas eu acredito que ainda tem caixa, elas ainda estão com mais dinheiro caso o preço continue caindo. A gente vai ver mais compras grandes como essa acontecendo, não duvidem disso. A gente tem um gráfico aqui que elas vinham, né? A gente vinha no momento aqui, esse é o preço do Bitcoin, a gente vinha numa queda, isso aqui é a quantidade de compras, né, das instituições. No início da movimentação de alta, a gente teve picos nas compras e a gente vinha até de semanas, desde novembro, a gente vinha com a diminuição na compra das instituições, por parte das instituições. E agora a gente está vendo, olha essa virada aqui, né? A gente teve essa correção, a partir do fundo, a gente já vê as instituições virando a mão, começando a comprar novamente bastante. Então, vamos ficar de olho, sim, informação importante. O início, né, como eu falei para vocês, pode ser apenas o início de um começo, né, de compra, abertura de carrinho das instituições começou, né, elas vão começar a comprar aí, vai vir mais compra pela frente. Né? Pode ser bom sinal, indicando aqui, pelo menos a gente tem um início, né, não está um pico desse aqui ainda, né, mas a gente sabe que, obviamente, depois de um pico desse aqui, a gente vê as pernadas de alta que dá, ou seja, elas se posicionam antes de começar essas pernadas. Então pode ser que elas estejam iniciando, sim, se posicionar, esperando alguma pernada de alta. Vamos aguardar. Vamos à próxima aqui, Crypto Daybook Americas. Nova ameaça tarifária de Trump não consegue mudar o Bitcoin. Olha aí, ele vem ameaçando a galera. O Trump tá brabo, galera. Você tá louco, o bicho tá... Vamos ver, né? Muita gente especulando que ele tá errando, tá falhando de tomar essas medidas, que as medidas são medidas, né, que são intencionais e não tem nada por detrás disso, na verdade é isso mesmo que ele está falando. Tem gente que diz que não, que é apenas uma estratégia que ele está adotando, tentando intimidar, tentando colocar para chegar ali no meio termo em algum lugar que ninguém sabe ainda qual é esse local que ele quer chegar. Vamos ver se o coroa tá brabo mesmo, se surtou de vez ou se tem uma estratégia por detrás, né? Bobo não é. Isso aí vocês não tenham dúvida. Bobo Trump não é. Então, o que ele esteja fazendo, acredito que ele pode estar errado, pode estar errando, sim, não tenho dúvida disso. Pode sim, ele é humano, ele pode errar, apesar de ser um presidente, ele tem direito de errar e os presidentes erram também, normalmente. Né? É normal isso acontecer. Porém, a gente tem que aguardar mais um pouco e ver se essas medidas aí, onde é que ele quer chegar com tamanha petulância, com tamanha, né? Ele está sendo muito incisivo, né? Então vamos ver onde é que vai chegar com isso aí. Cadê se tem uma coisa mais importante aqui? O presidente Trump intensificou a sua hipérbole da guerra comercial, ameaçando aumentar as tarifas de importação e cobranças da União Europeia e do Canadá, se eles continuarem trabalhando para causar danos econômicos. Os Estados Unidos, após anunciaram a tarifa de 25%
sobre os veículos e peças automotivas de fabricação estrangeira. O bicho está bravo, meu irmão. O bicho não está querendo controlar a inflação, está querendo mediar aí de um jeito bem agressivo. E, obviamente, que os países não vão reagir de um jeito pacífico, não vão ser submissos o tempo todo. Então, vamos ver até onde os países aí, a Europa, a União Europeia e o Canadá, vão tolerar e vão suportar essa medida aí que Trump vem tomando, nessa forma que ele vem adotando em relação aos outros países. Eu acho bem perigoso. Acho que a gente pode ver um mundo caminhando ainda mais para um lado desglobalizado, e isso, eu, na minha opinião, não sou economista, não manjo nada tão profundamente, mas sou entusiasta, gosto de estudar, e eu acredito em opinião própria nisso. Eu acredito que isso pode gerar uma grande inflação no mundo todo aí, né? Então, isso é um perigo. Vamos ver até onde vai isso aí. Vamos ver o que é que pode gerar, quais vão ser as consequências disso. A engrenagem da macroeconomia é uma engrenagem muito cheia de detalhes e minúcias. Então, não é tão simples a gente confirmar ou afirmar qualquer coisa do tipo, o que é que pode vir a acontecer caso, né, ele venha continuar com essas medidas, quais vão ser os resultados disso. A gente tem que esperar e ver, realmente observar, estar acompanhando sempre. Então me siga aí para estar acompanhando sempre as notícias, estar sempre atualizado aqui nas análises do que vai vir a acontecer, tanto na macroeconomia, no criptomercado. Vamos estar sempre atento aqui. A confiança do consumidor cai para o menor nível desde janeiro de 2021. Estados Unidos, o negócio está tenso por lá também, galera. Vocês não estão acreditando, não, é? Tá achando que tá tudo mil maravilhas por lá? Não tá não, viu? Lá está um clima tenso também, a galera tá preocupada, o clima de recessão, de tumulto tá grande lá ainda, viu? Washington, o clima econômico dos Estados Unidos continua a se deteriorar enquanto o presidente Donald Trump prossegue com a sua abrangente agenda econômica. É isso aí, ele está. As suas medidas estão tendo repercussão lá dentro também. Ou seja, o clima está começando a ficar já um pouco pesado para quem está lá dentro também, começando a ficar mais assustados também, ou seja, o risco de uma inflação, uma estagflação, né, segue alta aí e elas estão sentindo isso. A confiança do consumidor caiu 7,2 pontos nesse mês para uma leitura de 92,9. Disse o Conference Board, desculpa, meu inglês não é lá dos melhores, viu, galera? Na terça-feira, em sua última pesquisa, atingindo o menor nível desde janeiro de 2021, estendendo um declínio que começou em dezembro, após uma eleição presidencial nos Estados Unidos, e o declínio em março foi semelhante ao de fevereiro, ressaltando o crescimento do pessimismo entre os consumidores nos Estados Unidos. É isso aí, galera. O crescimento e aceleração da inflação se assemelha a uma estagflação. Ou seja, o medo é que a gente esteja iniciando uma estagflação e, com isso, os mercados iriam sofrer bastante. Um ponto que a gente vê bem interessante é que no ano passado os mercados estavam muito à mercê dos dados econômicos dos Estados Unidos, das pronúncias de Jerome Powell, e tinham realmente um impacto muito grande após as suas pronúncias, após os dados saírem. Esse ano já está um pouco diferente. O peso não está tão grande ali para o lado do Jerome. A gente está vendo que as declarações e os dados estão saindo, mas os mercados não estão tomando, não estão tendo uma volatilidade, não estão tendo uma reação tão abrupta como a gente via acontecer no ano passado. Isso por quê? Porque outros fatores e outros personagens estão surgindo como mais importantes e estão tendo um impacto ainda maior no mercado, como o Donald Trump e as suas tarifas, a sua agenda econômica aí, como ele vai abordar, e o Fed também está, esse paralelo entre as medidas de Trump e o Fed, eu acredito que as medidas de Trump e a palavra de Trump está tendo mais peso ainda nos mercados do que o próprio Fed, né, como sempre teve. Então, vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos, as próximas declarações de Trump. Esses dias agora a gente vai ver o Trump se pronunciar. Vamos ver o que é que ele vai falar e qual vai ser a reação do mercado, esse é o ponto-chave. Claro que o mercado é muito especulativo, então as frases, as palavras, como são colocadas, encaixadas, tudo isso conta muito.
Vamos ver qual vai ser o próximo pronunciamento de Trump, qual vai ser as próximas posturas, para a gente estar atento como é que os mercados podem ir reagindo aí, né, à medida do tempo. Vamos dar agora uma olhada no Bitcoin, no mercado, no criptomercado aqui no médio, longo prazo e no curto prazo também na área de sentimento. Né? Não fique, não sai daí que eu vou mostrar também as ordens das instituições, das baleias, como elas estão se posicionando e também a análise de sentimento ali pelo TRDR clássica que a gente vai ver ali no curtíssimo prazo. Vamos iniciar aqui falando do price action do Bitcoin, trazer aqui para vocês mais uma vez esse canalzinho de alta que a gente tem aqui pelo price action. Então, um ponto de atenção. Já falei para vocês sabem de quem estava acompanhando aí o triângulo que a gente tinha, a gente rompeu para baixo, a gente tem um alvo que está aqui um pouco abaixo, no 74, se não me engano. Porém, vamos olhar aqui um pouco no que a gente tem de price action no curtíssimo prazo, mesmo aqui dentro do diário, que está acontecendo agora, essa movimentação de alta, né, que a gente vem fazendo. Como eu falei para vocês ontem, a gente ainda não confirmou um pivô de alta aqui pelo gráfico diário, e o preço segue correndo aqui, trabalhando dentro dessa formação gráfica aqui, que é esse canal ascendente. Esse tipo de formação, normalmente, ele tende a romper para baixo, mas claro que isso não é uma certeza, então a gente tem que estar atento e observando para onde é que vai acontecer esse rompimento. Se romper para cima, aqui nos 90 mil dólares, é uma zona muito importante, como eu comentei ali, como a gente estava vendo ali nas análises. Então, a zona dos 90 mil dólares também aqui pelo price action estaria sendo uma zona muito importante. Para baixo, a gente teria aqui a zona mais ou menos ali dos 85 mil dólares, entre os 85 e 86 mil dólares, seria onde está aqui mais ou menos a base desse canal, que é muito importante que o preço consiga se manter acima, caso a gente queira voltar para a movimentação de alta. Se esse canal romper para baixo, a gente tem aí como alvo do canal, a gente pegaria o corpo desse canal aqui e a gente transferiria para o momento, para o local do rompimento, né? Não sei onde é que ele vai romper, mas ele pode vir a romper em qualquer momento aqui, né? Vamos estipular aqui mais ou menos essa zona aqui dos 86, se ele rompesse aqui, a gente teria o alvo aqui nos 81.901. Essa linha azul e essa linha amarela são as nemas azul e amarela que eu coloquei aqui para a gente ter uma correspondência. A gente vai olhar também agora o gráfico com as nemas e como é que o preço segue trabalhando aqui dentro delas. Já com as nemas aqui no gráfico, a gente segue trabalhando aqui abaixo da nema lilás, que está agora nos 88.219. Então, para o preço voltar para a movimentação de alta, a gente teria que romper essa nema, depois e atacar a segunda aqui, essa nema central, nos 88.809. Com romper ela com força também será ideal a gente romper ela com volume acima da média, para a gente continuar demonstrando força e atacar essa segunda nema nos 96.800. Para aí sim, no diário, a gente desconfigurar, rompendo essa segunda nema central e se mantendo acima, a gente estaria desconfigurando esse padrão de baixa e estaria retornando para uma movimentação altista. Enquanto o preço estiver trabalhando abaixo dos 96.700, temos riscos de grandes correções. É assim que as nemas falam para a gente e é o que o gráfico está falando aqui nesse exato momento para a gente também. Então, é o que não estou falando, não estou me baseando em informações, nem dados, nem métricas de informações, né? Apenas análise técnica com a ferramenta que a gente tem aqui, que é a ferramenta que a gente está tendo acesso a um padrão que ninguém mais está tendo acesso. Então, vamos aproveitar e esse padrão se repete bastante, galera. Então, a gente tem que ter muita atenção e respeito a esse tipo de informação. Vamos ver como é que o preço vai se comportando aí. A gente precisa se definir aí tanto esse price action que a gente tem aqui, essa figura gráfica aqui, quanto pelas nemas. Seria muito interessante o preço tomar uma definição ou romper para baixo aqui dessa nema amarela e a gente continuaria a tendência de buscando aqui suporte nas nemas coloridas. O primeiro alvo do canal seria os 81 na nema azul. E se romper, continuaria buscando suporte nas outras nemas coloridas. O suporte mais importante aqui de imediato seria o 78, né, que foi a última zona que segurou o preço. E para continuar a movimentação de alta, teria que romper essas duas nemas aqui, 88.806, 88.218. Essas são as zonas que o preço precisa demonstrar força, romper para continuar a movimentação de alta. Por enquanto, temos grandes chances de continuar caindo, então vamos ficar atento. Trazendo para vocês aqui um apanhado no 30 minutos, curtíssimo prazo, a gente vê umas divergências baixistas, a ADA Cardano, Bitcoin,
aqui no meio é a dominância do Bitcoin, a única que está em alta aí. Aqui a Solana também dentro dessa divergência baixista. Vamos ver se o preço, enquanto o preço se mantiver aqui abaixo das duas linhas centrais, corre e temos chances do preço continuar buscando correções. E se romper essa segunda linha central aqui, rompendo essa divergência, a gente poderia ver o preço retornar para a movimentação de alta e se manter aqui acima dos 87.688. Isso serve para todas as altcoins aqui, né? Vamos elas rompendo essas linhas centrais aqui, elas estariam saindo desse padrão de baixa em 30 minutos e podendo retornar para a movimentação de alta. O problema é essa dominância que segue em padrão de alta aqui até no 30 minutos. A tabela das linhas está dando compra dos 5 minutos ao diário na dominância. Está aí agora no 61,76%, segue bem favorável para o lado do Bitcoin. Então é isso. Quando a gente vê qualquer pernada para baixo e correção com a dominância nessas alturas, a gente vai ver as altcoins sofrendo ainda mais forte. Então vamos ter atenção aí, galera, que a situação ainda segue bem delicada para as altcoins, principalmente, né? E para o Bitcoin também está numa zona bem delicada aí, que a gente precisa ou demonstrar força, romper aquela zona ali do diário, ou a gente assume a fraqueza e vem romper ali, decide logo correção. Como eu falo sempre para vocês, para mim pouco importa para onde o preço vai, eu só quero que ele esteja bem definido, que ele esteja dentro de uma tendência definida, que é essa forma que eu consigo lucrar e ganhar dinheiro dentro do mercado. Então é isso aí, galera. Vamos ficar atento aí. Esse padrãozinho, essa divergência me deixa um pouco preocupado aqui nas altcoins. Né? Com o Bitcoin também pode fazer o preço corrigir ainda. Então, quando estiver mantendo aqui dentro de 30 minutos abaixo, dentro dessa zona, o preço pode voltar a corrigir. Vamos falar agora um pouco da análise de sentimento aqui, iniciando agora pelo TRDR. Não tivemos tantas mudanças de ontem para hoje. A gente segue vendo a dominância caindo à medida que o preço vem fazendo essa correção aqui, ou seja, a gente segue vendo desinteresse nessa movimentação de baixa até então, isso é o que a análise de sentimento vem mostrando para a gente. Captação de liquidez vem acontecendo bastante, como conversei com vocês. O Rachel vem subindo bem discretamente, está positivo, mas aí bem mais ou menos, bem equilibrado ali, é 1,002 está aqui agora, né? Quase 1 para 1. Cada uma posição de long, a gente tem uma posição de short, está bem equilibrado ali a situação nesse exato momento. Eu acho que outros fatores vão ser mais predominantes aí, vão ter mais importância do que esses dados aqui agora. Acho que o mercado não está. Estamos numa zona importante, porém o mercado não tomou decisão ainda. Eu acredito que tem baleias que devem ter interesses diferentes. Vamos ver qual vai prevalecer, se o preço vai continuar demonstrando força, romper aquelas zonas que a gente viu ali e ver como é que o sentimento vai se comportar caso o preço continue a movimentação de alta ou venha a corrigir, né? A gente sempre quer ver o Open Interest trabalhando a favor da tendência, a favor da movimentação do preço. Então, se o preço voltar a subir, a gente quer ver isso aqui, ó. O preço subindo com a dominância, o Open Interest acompanhando a movimentação de preço. O preço continuar corrigindo com a dominância caindo, por enquanto, mostra desinteresse na correção, então isso é um bom sinal caso o preço venha a retornar a movimentação de alta. Vamos olhar aqui agora as ordens das instituições. Sei que muitos de vocês gostam de acompanhar aqui esse order book aqui, que é bem interessante mesmo. E a gente vinha com algumas quantidades de ordens bem significativas aqui ontem, né? E o cenário hoje está bem diferente. Agora a gente está vendo ali só 3 camadas ali, 3 blocos com ordens ali, e não são ordens gigantescas. 380 bitcoins aqui nos 86.600. Temos aí mais 389 bitcoins, quase 390 nos 86.300. E um pouco abaixo a gente tem a última camada aqui nos 300, mais 380 bitcoins. Obviamente deve ser a mesma baleia que está colocando essas ordens aqui, nos 86.100. Vamos ver, 3 camadinhas de ordens que pode ser que não seja o suficiente. Para cima a gente está vendo o caminho livre, né? Então também é mais fácil para o preço continuar a movimentação de alta aqui pelo order book, pelo menos, do que para baixo. Para baixo a gente vai ter certa resistência, temos baleias claramente com interesse em segurar o preço, caso o preço venha a corrigir. E para cima a gente não está vendo aqui nenhuma ordem significativa acima do preço aqui. Então, caminho livre para o Bitcoin continuar a movimentação de alta. Vamos ver se ele vai atacar aquela zona ali que a gente tem como zona muito importante para o preço. Galera, se você gostou desse conteúdo, gostou dessa análise, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que vai acrescentar e que também estão dentro do mercado cripto. E
Tamo junto. Amanhã eu vou trazer mais uma análise como essa, atualizando vocês do mercado. Tamo junto e abraço, até amanhã.